Povo santo, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo aí do outro lado. Eu oro para que o Senhor abençoe você e sua família e te livre de todo o mal. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para meditarmos mais uma vez na porção da Palavra de Deus. Hoje o texto escolhido é o texto de João, capítulo 13, que vai nos falar sobre o lava-pés. Eu gostaria de ler o texto e gostaria de comentar os versículos à medida que for lendo. E eu espero que Deus, de alguma forma, possa falar ao teu coração e ao meu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor, na sua narrativa, na narrativa evangélica ou dos evangelhos, a gente sempre vai observar Jesus em determinados momentos dizendo assim, não é chegada a minha hora, mas agora é diferente. Jesus percebe, Jesus tem convicção de que a hora dele já havia chegado. É hora de glorificar o Pai. É hora de morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. E o ministério de Jesus foi o ministério do amor, da misericórdia. E o texto de João, o discípulo amado, nos faz trazer à nossa memória que Jesus amou até o fim. Jesus exerceu o seu ministério de forma amorosa e ele nos amou os seus discípulos. Jesus agora não mais está ministrando ao público, às pessoas, mas o Senhor, em retiro, agora está ministrando aos discípulos e mostrando aos seus discípulos o amor do Pai, do Deus encarnado, do Jesus, o Filho de Deus. E no versículo 2 vai nos dizer o seguinte: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, e sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. O Senhor havia pedido que os seus discípulos guardassem um lugar, reservassem um lugar, alugassem um lugar denominado cenáculo, uma casa onde ele pudesse estar as suas últimas horas em companhia dos seus discípulos. Ali eles prepararam um jantar. Naquela noite o coração de Jesus inquietou por causa da traição de Judas. O Senhor Jesus agora aponta que Judas é um traidor, que Judas vendeu Jesus. E Jesus, já sabendo de tudo isso, Jesus observa a casa, observa o ambiente, e eu penso que naquela casa, naquele momento, haviam deixado ali num lugarzinho toalhas, um balde e balde com água. Era muito comum na cultura semita, entre os judeus do primeiro século, que na casa, quando recebesse algum convidado, as pessoas andavam geralmente de sandálias. Então os pés acabavam que ficavam sujos de areia, de poeira e de tantas outras coisas. Quando as pessoas adentravam na casa, numa casa de um conhecido, na casa de um amigo, ou até mesmo nas suas próprias casas, existiam ali um utensílio de barro ou de cerâmica com água, onde as pessoas lavavam os seus pés. Isso nas casas de pessoas mais pobres. Na casa de pessoas com uma melhor condição financeira, se pagava um escravo, e este escravo ele exercia apenas esse trabalho, não era um trabalho tão digno, tão valoroso, ele não recebia
tão bem para fazer esse serviço, mas ele era contratado para lavar os pés dos donos da casa e também dos convidados do dono da casa. O Senhor Jesus Cristo, quando ele solicita aos seus discípulos que preparem aquele ambiente, naquele ambiente existia ali um jarro de água com água, as toalhas, para que os pés dos discípulos pudessem ter sido lavados. Entretanto, os discípulos, no meu modo de ver, começam a observar, um observando o outro, e quem é que vai lavar os nossos pés? Quem alugou esse recinto? Quem alugou esta casa não se preocupou em contratar um escravo, um empregado, para que pudessem lavar os nossos pés? E penso que na comunidade dos discípulos começaram um a olhar para o outro e ficando a esperar quem seria o primeiro a lavar os pés. Digo isto porque nós vemos nos textos ou nas narrativas bíblicas que os irmãos Tiago e João sempre procuravam os melhores lugares, estar nos melhores lugares. Talvez para este grupo de irmãos, Tiago e João, fosse inadmissível, fosse um trabalho humilhante lavar os pés uns dos outros. Pedro talvez achasse isso inadmissível. Ele, um apóstolo do Senhor Jesus, um discípulo do Senhor Jesus, um homem que exorcizou, um homem que pregou o evangelho, um homem que foi enviado com 70, um homem que viu tantos milagres de Jesus, se submeter a lavar os pés dos seus discípulos. Acredito que Pedro também achasse que este trabalho seria um trabalho muito humilhante. Isso são conjecturas, o texto não diz isso. Eu estou supondo que essas coisas estavam se passando na mente e no coração dos discípulos de Jesus. Judas, muito menos, um interesseiro, um ladrão que só pensava no dinheiro, não e de forma alguma se submeteria a lavar os pés um dos outros. E o Senhor Jesus fica vendo os seus discípulos naquela situação, e o Senhor sabe o que se passa no coração de cada um deles. Não sei como você lidar, meu irmão, com as situações do dia a dia. Não sei se no teu dia a dia, no teu cotidiano, você acha ou pense que alguma tarefa é humilhante o bastante que você não possa fazer, seja na igreja, seja na sua casa, no seu lar, seja no seu trabalho. Eu pratico karatê. E ao término de todo o dia que nós adentramos no dojo, no tatame, o tatame está limpo. E depois de todo o treino, os karatecas precisam limpar o dojo. Eles precisam limpar e todos nós somos convidados a limpar o tatame. Veja que estou falando de um ambiente que não é nem cristão. Quantas vezes temos sido humildes o suficiente para fazer as coisas simples do lar, do nosso dia a dia, ajudar a mãe, o pai, ajudar o próximo nas atribuições e nos afazeres domésticos? Também podemos levar para o outro lado. Talvez na comunidade eclesiástica venhamos a pensar que existem funções que são para determinadas pessoas e que outras pessoas não podem fazer determinadas coisas dentro da igreja, como limpar, retirar papéis, retirar copos, passar um pano de chão na igreja quando se está sujo, ou ficamos esperando um olhando para o outro e esperando de quem vai ser a iniciativa. Nós precisamos começar a repensar a nossa espiritualidade, a nossa caminhada com Deus e aprender com o Senhor Jesus Cristo. O texto diz que o Senhor, ele toma a dianteira. O Senhor Jesus, ele pega uma bacia, ele tira parte da sua vestimenta e começa a lavar os pés dos discípulos.
um serviço que para os tempos de Jesus, para o tempo o qual ele vivia, era um serviço para o pior dos escravos, não era um serviço muito bem visto. E aqui, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela, e em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Meus irmãos, Jesus, através das suas atitudes, começa a ensinar os seus discípulos que nada existe de mais humilhante que não possa ser feito por um seguidor do Senhor Jesus Cristo. O Senhor começa a lavar os pés dos discípulos. Talvez o Senhor estivesse lavando, nós não sabemos a ordem como começou. Talvez o Senhor já tivesse lavado os pés de outros discípulos. E quando chegou em Pedro, Pedro por ser impetuoso, Pedro por ser aquele falastrão, aquele que falava demais, ele diz: o Senhor não vai lavar os meus pés. E o Senhor disse a Pedro: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Meus irmãos, o Senhor Jesus não estava ensinando aos seus discípulos um rito que deveria ser reproduzido, mas o Senhor estava ensinando algo muito mais rico, muito mais importante: o serviço ao próximo. O Senhor Jesus, o servo sofredor, ele veio, se despojou de toda a sua riqueza e se fez pobre, e habitou entre nós, e de forma humilde serviu ao Senhor Deus e serviu ao próximo. Precisamos, em nossos dias, voltar os nossos olhos ao Messias, que lava os pés dos discípulos. Nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor Jesus e precisamos reproduzir, não de forma mecânica, externa e estéril, mas precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o vigor. Nós precisamos servir a Deus e servir ao nosso próximo, não buscando honrarias dos homens. Precisamos servir. E o mais importante, precisamos que o Senhor faça a limpeza necessária em nossas vidas. Precisamos permitir, neste período que estamos vivendo, período de Páscoa, período que nos leva a pensar no Cristo sofredor, no Cristo que se entrega por nós no madeiro, do Cristo que deixa verter o seu sangue, e que esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos permitir que o Senhor Jesus, em nossos dias, nos lave de toda a nossa iniquidade, porque só teremos parte com Deus se aceitarmos ao Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. João disse no seu Evangelho que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por Jesus Cristo. Você quer ter parte com Deus? Você precisa permitir que Jesus te lave com sangue carmesim. Pedro disse: Senhor, o Senhor não vai me lavar. O Senhor disse a Pedro: se você não me deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse ao Senhor: então, Senhor, me lava todo. Um exagero. E aí o Senhor disse: olha, quem já tomou banho, quem já mergulhou num batismo, não precisa ser batizado novamente. Quem já tomou banho não precisa banhar-se novamente. Nós precisamos confessar os nossos pecados, pecados não confessados, não abandonados, e precisamos clamar que o sangue de Jesus nos purifique de toda a nossa iniquidade.
E precisamos aprender com este grande exemplo do Senhor, precisamos aprender a sermos cristãos humildes, simples, não arrogantes. Não precisamos que ninguém carregue as nossas malas. Nós podemos carregar as nossas malas indo para um hotel, numa viagem, num embarque e desembarque. Quando comermos, podemos, de maneira simples e humilde, lavar os nossos pratos, seja na igreja, seja no almoço, seja em qualquer lugar. São atitudes assim que vamos demonstrar a pessoa de Cristo em nossa vida e nossa caminhada. Meus irmãos, olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe você. Deus conceda a você um dia abençoado, cheio da presença dele. Eu gostaria de orar com você agora, neste momento, encerrando o nosso momento de devocional. Meu Pai, eu não sei quem são as pessoas, até onde está indo o alcance desse vídeo ou destas devocionais, mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar os meus irmãos que estão ali do outro lado, que o Senhor possa encher cada um deles do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa tocar cada coração, que o Senhor possa curar a nível de espírito, alma e corpo qualquer um dos meus irmãos, amigos e amigas que estão ali do outro lado. Que o Senhor possa ser com cada um deles, livrando de todo mal, Deus, é o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. E conceda, Deus, ao teu povo prosperidade, conceda ao teu povo saúde física, psíquica e espiritual e emocional. É o que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bom estar com os irmãos nesta manhã. Deus abençoe sua vida grandemente.